Quando quiser começar, fica à vontade. Certo, vou compartilhar aqui para começar. Eu vou começar porque eu preciso depois ir para outra cidade. Uhum. Bom, então boa tarde, pessoal. Deixa eu ligar aqui minha câmera também, né? Boa tarde. Já de antemão eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando do curso. É um curso que agrega e muito, né? Principalmente porque eu trabalho, como eu disse, eu trabalho com Olimpíadas de Matemática também, né? Não só com o Fundamental, mas Fundamental um e 2. Trabalho na preparação aqui dos alunos aqui no interior do Rio Grande do Norte. A gente está aqui na luta. O GeoGebra ajuda muito, principalmente para eu que sou ruim de desenho, né? Eu sou péssimo de desenho no quadro. Aí, quando eu vou para o GeoGebra, ajuda. E também, e isso foi um dos motivos por eu ter escolhido esse aqui para mostrar, né? Porque quando a gente precisa, quando nós precisamos pegar uma figura e mover a figura e você ter que fazer dois, três desenhos no quadro, fica bem complicado. E também fica ruim para o aluno entender, né? Entender as propriedades e visualizar, né? Porque a gente sabe que a matemática, por mais que seja abstrata, mas a gente precisa fazer com que o aluno consiga visualizar isso. E por isso que eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no curso. E para concluir, eu vou mostrar aqui o que foi que eu fiz. Peguei o desafio, o D1B, né, que falava das relações entre áreas, essas relações entre áreas, e que tinha uns probleminhas lá do Poti bem interessante, também bem complicado de se resolver. Tem uns lá que são bem complicados, eu falei com já isso, tem uns que são bem difíceis, mas aos poucos a gente vai aprendendo. E aí, eu peguei esse justamente porque eu tinha dificuldade no início, tinha bastante dificuldade, eu tinha duas dificuldades, né? Uma que era do controle deslizante, logo eu tinha essa dificuldade, ainda estou aprimorando, e a outra era justamente para inserir essa parte da linguagem LaTeX, que eu estava conversando aí com o Gerson no início. Inserir essa linguagem LaTeX no GeoGebra, eu estava com uma dificuldade, mas aos poucos fui conseguindo. Então, o meu desafio é esse de utilizar a ferramenta GeoGebra, homotetia, para construir de forma dinâmica dois triângulos semelhantes e calcular a razão das suas áreas. É, Fazer isso é fantástico para o professor, porque você consegue mostrar isso de forma rápida, né, e dinâmica. Inicialmente, eu fiz o seguinte, deixa eu mostrar aqui como foi que eu fiz. Inicialmente, eu coloquei um ponto. Aí eu peguei e coloquei esse ponto aqui fora, em um local qualquer, que foi esse ponto aqui, esse ponto A. Coloquei aqui fora. Por que eu não coloquei ele aqui? Porque ele seria um ponto fixo, né? Se eu colocar diretamente no eixo. Então eu coloquei ele aqui e depois eu arrastei para o ponto de origem. Após eu colocar esse ponto, eu criei um triângulo, que foi o triângulo BCD. Então eu criei esse triângulo aqui. Eu criei esse triângulo. Aí depois que eu criei. Após eu criar o triângulo aqui, eu já vim aqui e criei o meu controle deslizante. Esse meu controle deslizante eu coloquei aqui de menos 5 a 5 com um incremento de 1, de 0,1, e já deixei ele fixo lá, né? Aí quando eu criei esse meu triângulo, foi quando eu fui usar lá a reta. As retas, né? Eu peguei essas três retas aqui, que eu poderia até ter criado com outro, né? Com outro, mas como a proposta era fazer um triângulo, aí eu criei com um triângulo. Mas qualquer outra figura, eu conseguiria fazer isso. Tanto figura como também eu fiz o teste com imagem, porque com imagem fica bastante interessante para aluno de fundamental. Quando você está trabalhando com imagem, né? Fica melhor, né? Para você mostrar. Eu pensei o seguinte, professor. Porque eu sempre fico buscando uma forma de mostrar para os alunos, certo?
não só na parte matemática específica. Aí eu pensei o seguinte, trabalha logo justamente com a imagem, que é justamente para que o aluno tenha essa noção e consiga captar a atenção do aluno para depois vir só com as propriedades da figura, né? Das figuras, a figura que você escolher, né? No caso aqui foi o triângulo. Aí eu tracei essas retas aqui, passando de cada vértice para o ponto, e usei deixa eu ver aqui, homotetia, né? E usei essa homotetia aqui, que o que é que vai acontecer aqui? Opa, deixa eu cancelar aqui. O que é que vai acontecer aqui? Quando eu. Só um minutinho. Pode chamar aí. Pode chamar. Quando eu realizar o controle deslizante aqui, ó, eu vou ter triângulos semelhantes. Agora, eu estou ainda aqui na dúvida, mas eu acho que eu acertei. Que é o seguinte: esse meu triângulo, o triângulo principal, o primeiro, ele é fixo, né? Ele não vai alterar, não, né? Eu fiquei com essa dúvida. Você pode escolher fixar ele ou deixar ele variável. Pode mudar esse ponto C, D, não dá para mexer, você fixou. Não, ele aqui eu posso fixar. Ah, Eu posso alterar aqui. isso pode. Acho que se dá para mudar e não muda o problema, é bom deixar variável, sim. É Ah, outro movimento que os estudantes vão gostar. então eu acertei. Então, após eu fazer isso, eu vim aqui no controle deslizante e vou verificar essa razão entre essas duas áreas, né? Usei o comando área para fazer isso e foi onde eu tive a dificuldade. A minha dificuldade maior, só para concluir aqui de forma rápida, a minha dificuldade maior foi isso aqui, porque eu estava escrevendo principalmente de forma normal, digamos assim, sem ser com LaTeX. Aí depois eu fiquei martelando para conseguir colocar no LaTeX. Por quê? Porque eu colocava o barra aqui e já pensava que ia aparecer lá o da fração, só que não. Colocar o comando aqui fração. Minha dificuldade foi a maior dificuldade foi essa, certo? Aí eu abro aí para perguntas e observações. Não, acho que ficou bom. Ou você pode trocar T1 e T2. Clica aí sobre o triângulo, onde tem sobre T1, isso. Não sobre a reta, sobre o triângulo. Ah, Isso. Aí com o botão direito do mouse, configurações, onde tem esse rótulo, que está escrito nome, esse rótulo, está marcado. Coloca o valor. E aí você pode tirar esse texto. Pode deixar ou pode ver. A área, já tenho três, pode fechar. Não, esse aqui. esse texto que fica grande, não pode. Problema de gosto, não? Aí não é que está errado, está. Ah, entendi. Para tirar essa parte aqui de área, né? Pode tirar esse texto grande, que aí está escondendo o ponto B, por exemplo. Aqui. Isso. Aí que o valor da área está nesse número. Entendi. Ah, Mas e deixo. é de estilo, não? Não é que estava errado do outro jeito. Uhum. E deixo aqui os centímetros aqui mesmo, né? Que fica melhor, né? Aí tem um erro no texto, porque você tem uma fração centímetro quadrado dividido centímetro. O K não tem unidades. Uhum. E seria bom fazer a correlação entre o K e aquele eje que você tem lá em cima. Não ter dois símbolos diferentes. Entendeu? Qual é a Não, relação não. entre o valor de essa razão Aqui, aqui e CR. eje ao quadrado? É o Ah, entendi. seu controle deslizante ou eje. É que na minha figura eu chamo de K. Mas esse centímetro quadrado está errado. De 1 centímetro eje quadrado igual a 1. Não 1 centímetro quadrado. Então aqui eu devo. E esse centímetro quadrado, perfeito. Agora sim. Ok. As áreas são em centímetros quadrados. Quando você divide, o centímetro quadrado simplifica. É verdade, é.
Fica um. Isso mesmo. Ok. Ok? A outra coisa que eu faria é permitir esse ponto A, você fixou no centro dos eixos. Foi. Yo tiraría, no, ahí que está fuera de los hechos, mas yo pediría para no presentar los hechos, porque los hechos ahí no son relevantes. El- Ok. eh, isso, isso, aí que não é relevante ter hechos aí. Pronto, o ponto A pode estar em qualquer lugar, Uhum. perfeito. Mas são É. todos detalhes de estilo, não? Se você está achar mais confortável com hechos, Ah, mas assim ficou bem melhor. Acho que para melhorar aqui, professor, para ficar melhor, eu devo colocar um controle deslizante que vá apresentando passo a passo, não é isso? pode ser também, se você quer explicar para os estudantes com mais detalhes, mais passo a passo, pode fazer a construção. Primeiro faz a construção do triângulo ABC, aí Uhum. coloca. No segundo passo explica que vai fazer a motetia, que vai ir a triângulos Isso. semelhantes, e assim por diante. Mas está Ok. ótimo, eu achei muito bom. Parabéns. Obrigado. Mais alguém tem uma pergunta para o Jenilson? Eu sou Jenilson. Obrigado, então, Denilson. Parabéns. Obrigado. Tá tranquilo. Mais alguém quer apresentar? Eu posso apresentar agora, professor. Pode ir, então. Tá, deixa eu abrir aqui. Ver janela. Aqui. Compartilhar. Tá mostrando aí, né? Está mostrando. Mostrou aí? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Eu fiz aquele primeiro desafio, né? Que o desafio era o seguinte: construir 3 circunferências que interceptam-se, formando ângulos retos entre si. E são esses ângulos aqui, certo? Além disso, esses triângulos retos não podem mudar quando movemos os centros das mesmas. Então, beleza. Aí eu fiz igual o colega, eu coloquei primeiro o controle deslizante, né? Aí, como é que eu fiz aqui? Eu primeiro fiz a circunferência, né? Aí eu coloquei aqui, ó, eu construí a circunferência C1, né? Com o centro O1, que está aqui, né? Aí, a partir, eu plotei O2, que está aqui, né? E tracei a reta F. Cadê a reta F? Aqui, a reta F. E G, tangentes à circunferência, certo? Tangentes à circunferência C1, que está aqui. Aí plotei o ponto A, né? De intersecção de intersecção entre as duas retas, certo? Depois, o que eu fiz? Eu tracei a circunferência C2 perpendicular a C1, baseado nisso aí, com raio em O2A, né? O2A. Movi C1 e C2, né? C1, cadê? C1 e C2. E o ângulo A não mudou. Aqui, ó. Não mudou de jeito nenhum. Certo? Próximo passo. Eu plotei o ponto B. Aqui, ó. De intersecção das duas circunferências, né? C1 e C2. Tracei um eixo radial, que está aqui, ó. Certo? Passando por A e B. Certo? Pelos os pontos que eu havia plotado de intersecção entre as duas circunferências.
Após isso, eu tracei uma semirreta K, que está aqui, certo? Plotei o ponto C, que está aqui de intersecção. De intersecção, por quê? Porque eu queria que esse C aqui fosse tangente a essa circunferência, certo? Aí, depois que eu fiz isso, eu plotei o ponto C, né? Entre C1 e K. Tracei uma tangente I, né? Tá aqui, que é a tangente que eu coloquei. E plotei o ponto O3, que está aqui. Por quê? Porque eu tinha que ter um ponto que pertencesse a essa reta aqui, certo? Da semirreta a essa reta aqui. Depois que eu fiz isso, aí tracei uma tangente N, né? A circunferência C2, tá aqui, né? Cujo ponto O3, tá aqui, cadê o O3? Tá aqui. Pertence a N, certo? Aqui. Eu já tinha feito isso. Eu plotei o ponto F, que está aqui, que esse ponto bateu exatamente em cima dessa circunferência, né? De intersecção entre N e C2. Depois, tracei a circunferência C3, certo? Com raio em O3 e F. Aqui, ó, O3 e o F, certo? Depois disso, aí, passando aqui para frente, finalmente eu consegui fazer o que o problema pedia. Tracei as três circunferências perpendiculares entre si. Tanto é que se eu mover, ó, cadê? Mas tem que mover. Ué, eu movi. Por que não moveu agora? Tem que mover ou 1 ou 2. Ou 1 ou 2. Hã? Ah, tá, entendi. Desculpa. Tem que mover os centros, né? Exatamente. Só o O3 que eu não consegui, que ele ficou fixo. Então, bota no passo, acho que menos. Vai voltando aí. Voltando um passo? Menos. Quando coloco o ponto C pela primeira vez. Ah, o ponto C? Isso. Porque aí Aqui. você traçou essa semirreta. Você colocou. Eu tracei essa aqui, essa semirreta, essa reta aqui, né? Não, a semirreta cá. Isso, a semirreta K. É, Que intersecta para intersectar o centro, para para pegar matar esse esse, você traçou a semirreta cá. Isso. Essa semirreta tem que ter um ponto escondido aí que não dá para ver. Qual? Deve ter um ponto que você traçou a semirreta de um até outro ponto que não dá para ver aí na tela. Ah, não. Pois é, porque ela foi infinitamente para frente. Mas você, a sua construção não está errada. O único problema é que você determina. Você vai ter 3 circunferências perpendiculares para qualquer ponto sobre a reta J. Não só para esse ou 3 que você colocou. Então, pode fazer agora ao vivo. Coloca um ponto arbitrário sobre J. Sobre J? Isso. Ponto aqui, né? Isso, coloca um ponto sobre J, ponto em. Qualquer um. Ponto em objeto. Pega a ferramenta ponto em objeto. Ponto? Não, onde está a letra A. Isso, ponto em objeto. Aqui? Não. Não estou entendendo. Bota lá na A e pontinho. A pontinho, tá aqui. A segunda. Ponto e objeto. Coloca um ponto sobre J. Sobre a reta J. Qualquer lugar? Qualquer posição. Agora troca lá para a setinha de novo.
Faz o quê? Troca para seta. Isso. Agora mexe o ponto P. Ele O não vai ponto se P mover. pode estar em qualquer lugar de J. Isso vai permitir que você vai conseguir mudar o centro da terceira circunferência. Agora, Ah, tá. Mas essa circunferência aqui, esse ponto aqui, ele estava sobre sobre esse J aqui. não, você fez certo. Entendi. Agora eu entendi. O seu procedimento não está errado. Quando eu fiz a intersecção, Porque eu frisei ele, não foi? isso, o seu procedimento está certo, só que não permite, você encontrou para um ponto sobre o eixo radical. Esse J é o eixo radical das duas circunferências. Agora, a Entendi. partir de P, você pode pedir a construir as retas tangentes a C1 e C2. Tem onde Um está C2. a ferramenta de reta, Ferramenta de reta? do lado, à direita. Isso. Tem uma de. Não, à esquerda. Não, à esquerda. Não, por detrás. Aí, isso. Reta tangente, descendo. Não, essa não, essa não. Nessa tangente, não? Nessa caixinha é a terceira, quarta, quinta. Ah, tangente, né? Isso. Clica Tangente primeiro em entre P e depois em C1. C1. Isso. Aí pode clicar em P e em C2. Acho que nem precisa. Em P, nem precisava, não? Essa segunda parte. Tá. Agora marca os pontos de interseção entre as tangentes. Interseção agora, ferramenta de interseção. Tá. Isso, Aqui. tangente e circunferência. Tangente e circunferência. Aqui. Aqui Isso, tá bom. e aqui. Pronto. Isso. Agora, se você faz uma construção de uma circunferência com centro em P, até que, por exemplo, vai passar pelos 4 pontos, que é uma circunferência. Entre É o primeiro. um ponto e qual? Entre P, com centro em P, até que. Mas vai passar pelos 4 que você marcou. Até o quê? Até o quê? Ou até o S. Até o S? Ah, tá. Isso. Pronto. Pronto, agora esse ponto satisfaz essa circunferência que agora você tem 3 circunferências e dá para mexer nos 3 centros. Ah, tá. Agora entendi. Beleza. Aí depois você vai mexer, né? Isso. Ah, tá. Tranquilo. Então esse foi o meu erro. Eu não estava entendendo. Uhum. Então é isso. Qualquer ponto do eixo radical serve para construir 3 circunferências ortogonais. Entendi. Ótimo. É porque o meu raciocínio era construir isso aqui, uma reta tangente aqui, que intersectasse esse eixo, essa outra reta, né? Meu raciocínio era esse, mas eu não pensei que esse ponto ele ficaria fixo. Uhum. Então é isso. Perfeito. Muito bom. Pessoal, perguntas, comentários? Alguém quer apresentar? Eu posso apresentar, professor, a próxima. Ótimo. Aí vai, depois vai você, Lourenço. Tá bom, professor. Deixa eu compartilhar. Bom, o que eu vou compartilhar, pessoal, é da aula passada, da semana passada, que era a 6B, que dizia o seguinte: no triângulo ABC, tem-se que o ângulo BAC é igual a 60 graus. O ponto F está dentro do triângulo, tal que o ângulo AFB é igual ao ângulo BFC, que é igual ao ângulo CFA.
E aí, os pontos D e E são médios dos lados AB e CA, respectivamente. Então, pedia, diante disso, que provar que ADFE é um quadrilátero inscritível. Bom, então, primeira coisa é começar com o triângulo. Então, o que acontece? Acho que o A Renan, questão diz que esse ângulo BAC tem que ser de 60 graus. E aí, ele manda a gente colocar um ponto F interno ao triângulo ABC, tal que o ângulo AFC, AFB e CFB sejam iguais. Mas olha só, supondo que o ponto F seja o centro de uma circunferência, para que esses três ângulos sejam iguais, cada um tem que ser igual a 120 graus. E aí, a gente pode considerar também que esse ângulo, esse ponto F, é o centro de uma circunferência, porque a gente sabe que em todo triângulo tem a circunferência circunscrita, que foi a que eu me vali. O F é o encontro das mediatrizes dos três lados, né? desculpa, eu perdi a conexão, mas pode continuar. Mas quer que eu volte, professor? Não, acho que não, se os outros estão acompanhando, já eu vi que pode continuar. Bom, aí então só resumindo, professor, a questão pedia para a gente provar que, dado um ponto F interno a um triângulo, que esse ponto F tem a propriedade de que divide esses três ângulos aqui iguais, provar que ele ia formar, com outros dois pontos dados, um quadrilátero inscritível. Então, eu trabalhei o seguinte, que a gente pode considerar esse ponto F como o centro de uma circunferência. Por quê? A gente sabe que todo triângulo pode ter, né, o circuncentro e a circunferência circunscrita. E por que eu pensei nisso? Porque, como ele quer que o ângulo AFC, CFB e AFB sejam iguais, então, supondo que ele seja o centro de uma circunferência, esse ponto F, a gente tem que cada um desses ângulos mede 120 graus. E aí, como é que a gente obtém esse ponto F? Como ele é o centro da circunferência circunscrita, vai ser a interseção das mediatrizes desse triângulo. Então, pronto. Então, determinado isso, o próximo passo foi fazer o seguinte. A questão diz que os pontos D e E são os pontos médios dos lados AB e AC. Então, tá aqui o ponto D e o ponto E. E aí, o que acontece? Eu posso, dar desses pontos, eu posso traçar um segmento perpendicular que toque os lados. Então, eu traço esse segmento FD, que forma 90 graus, e eu traço esse segmento FE, que forma 90 graus com o lado. Então, aqui eu já botei 90 e 90, o 60 do ângulo que a questão já deu, e aí, aqui no meio é onde é que está a história. Como a gente forma um quadrilátero, a gente sabe que a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360 graus. Então, eu já tenho 90 aqui, dá 180, 60 aqui, e aí restaria os outros 120 graus. E, além disso, por que eu posso afirmar de antemão que esse ângulo aqui, esse ângulo F, é de 120 graus?
pela própria forma como a questão pede para a gente traçar esse F e esse L. Porque, pegando daqui, ó, a gente tem como esse ângulo F, como esse ponto E, ele é o ponto médio do lado AC, ele também vai dividir o ângulo AFC ao meio. Da mesma forma que é o ponto D. Como o ponto D é o ponto médio entre A e B, então ele vai dividir esse ângulo AFC ao meio. Então, se aqui é 120, na metade vai dar 60. Se aqui é 120, na metade vai dar 60. E 60 mais 60 dá os 120 que a gente queria. Então, daqui eu já poderia parar e mostrar que realmente é inscritível esse quadrilátero. Porque tem um teorema que diz o seguinte, que todo quadrilátero é inscritível se e somente se tiver a soma de dois ângulos opostos igual a 180 graus. E a gente vê que isso realmente acontece. 60 mais 120 é 180 e os dois de 90 dá 180. Então, essa foi a prova que a questão pediu. Se quiser, pode deixa um pouquinho aí para comentar. Você consegue mexer os pontos isso. Mas mesmo mexendo, todos os seus triângulos são equiláteros, não é? Sim. Porque assim, mas esse texto, isso não faz parte do texto inicial. Não, porque assim, como é que eu construí esse triângulo? Como ele pede para que esse ângulo BAC seja de 60 graus, então primeiro eu construí esse segmento AB e depois eu pedi para a ferramenta criar o ângulo de 60 graus. Aí ele criou esse ponto C aqui e aí eu só liguei os pontos, professor. A solução que você deu não está errada, só que você está resolvendo um caso particular. Estou entendendo. Você está resolvendo o caso... Volta lá no texto inicial. No texto isso. Aí fala num triângulo ABC. Uhum. E o ângulo em A é 60. Uhum. Em nenhum momento fala que esse triângulo ABC é equilátero. Estou entendendo. Então, você resolveu só um caso particular, não resolveu a situação mais ampla. Estou entendendo. Então, a ideia é que você tem que construir, dado um segmento, você tem, por exemplo, você vai ter o segmento BC. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Isso. Bota o segmento aí BC. Pronto. Agora, troca as letrinhas para que fique BC. O B e o C? Sim, o segmento B renomeia o A como B, troca certo. E o B como C. Pronto. O A e B. Sim. Pronto. Isso. Agora, você tem que botar um ângulo de 60 graus no vértice A, que ainda não está construído. Certo. Para isso, você tem que fazer a construção do arco capaz de 60 graus. Estou entendendo. Estou entendendo. Então foi esse problema, professor, porque eu usei essa ferramenta aqui do GeoGebra. Essa de ângulo. Essa aqui de ângulo fixo. Porque aí eu peguei esse ponto
Ese es un, es una, ahí tende Então entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, professor, quando a gente usa essa ferramenta, ele tecnicamente constrói aí você, ele isso, tenta mas, construir um equilátero? não, você pode usar isso também, mas não, o seu ângulo de 60 você quer no vértice A, que o vértice A não está colocado aí, Sim. você quer do outro lado. Tô entendendo. Você pode fazer essa construção. Se você coloca aí o ângulo de 60, você pode colocar letra. Onde está B, coloca A. Foi dessa forma como eu fiz. Eu coloquei a letra A aqui, Pode a fazer letra assim. D, e aí eu coloquei esse ângulo para 60 e coloquei o C aqui em cima. Isso. Pode fazer dessa forma também a construção. Colocar a letra A onde está B. Pronto, show. Isso. Pronto. Agora traça a semirreta AC linha. É semirreta. Ou semirreta. Isso. Não segmento. Traça como um semirreta. Uma semi-reta? AC linha. Você traçou o segmento. Certo. Só para não. Pronto. Agora esconde o linha. Que não exibir, deixar de exibir. É para fazer o quê, professor? Esconder, deixar Sim, tô entendendo. não mostrar. Isso. Aí coloca ponto sobre objeto. Sim, para fazer igual o do rapaz, para ser variável. Isso. Aí coloca um B. Tô entendendo. Agora pode deixar de exibir a semirreta. Tô entendendo. É para desaparecer, para semi-reta? Isso. Não mostrar. E aí você tem seu triângulo ABC, que não é. Pode ser qualquer um. Ele tem ângulo em A60. Estou Mas o entendendo. triângulo ABC não tem que ser equilátero. Uhum. Não estava no texto inicial do problema. Pronto. Aí eu tenho que escolher um ponto F interno para que os ângulos sejam iguais. Isso. Aí ele vai continuar, professor, sendo o circuncentro? Não, a propriedade desse ponto não é o circuncentro, é o ponto de Fermat. É o ponto, Entendi. chama isogônico. Eu tenho a solução, vou colocar aí no link daqui da. Eu paro de apresentar? Se você quiser, pode você mesmo apresentar aí. É só clicar Deixa eu pegar aqui. no link. Coloquei aqui no chat. Mas Esse aqui. isso. Aí pode mexer os 3 pontos. Mexe o ponto B, o ponto B. Aí, o triângulo não precisa ser equilátero. A solução independe do triângulo ser equilátero ou não. A ideia é que essa propriedade que o ponto F enxerga os 3 é que esse ponto F é o ponto de Fermat do triângulo. Estou entendendo. Aí os 3 ângulos vão ser 120. Aí aparece toda a ideia da solução. Pronto. Entendi. O que você fez está certo, só que é para o triângulo equilátero, que é um caso particular do problema. Estou entendendo. Então tá certo, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, comentário? Lorenzo? Sim, professor. Pode apresentar.
Tá certo, tá certo. Ok. Então, não sei se conseguem visualizar ali a tela. Ainda não. Agora está indo. Foi. Agora já, né? Sim. Apareceu? Apareceu. Ah, tá bem. Então, tá certo. Então, a minha apresentação, primeiramente, cá em Moçambique já é noite, então vou saudar boa noite, mas eu acredito que lá onde vocês se encontram ainda é tarde. Então, eu procurei fazer uma resolução do exercício que está na ficha número 16, esta aqui, né? A ficha é esta. Eu procurei resolver este problema aqui, problema número 4. Lorenzo, Então, acho que você tem que apresentar a. Acho que. Porque a gente só está enxergando uma janela do seu computador. Acho que tem que fechar e apresentar pedindo escolher todo o computador. Entendeu? Você só está apresentando uma aba da sua tela. A gente só está vendo a aba do GeoGebra. Você mostrou uma ficha que não apareceu aqui. Para isso precisa sair ok. e Mas voltar a agora, entrar apresentando ok. todo o computador e não só uma aba. Tá bem. Tá bem. Mas a tela do GeoGebra está visível? A tela de GeoGebra está visível. O que não está visível são as outras Tá coisas bem. que você Então, tem. eu passei aqui o problema, este que está aqui. Ok. Tá bem. Então, eu penso que podemos trabalhar só com a tela, porque passei aqui o problema. Então, o problema diz o prolongamento da bissetriz AL do triângulo acutângulo ABC encontra o círculo circunscrito EN. Por ele, traçam-se perpendiculares LK e LM aos lados AB e AC, respectivamente. Prove que a área do triângulo ABC é igual à área do quadrilátero AKNM. Então, primeiro para a construção, eu fui primeiro para a construção da circunferência, né? Só um instante. Eu fui primeiro para a construção da circunferência. Então, marquei o ponto O. De seguida, eu fui marcar o ponto B. E já consegui traçar a minha circunferência. De acordo com o problema, o triângulo acutângulo está circunscrito na circunferência. Então, marquei um ponto G qualquer, fora, e através deste ponto eu fiz passar duas retas tangentes à circunferência antes traçada. Então, depois disto, eu fui na interseção de dois objetos para poder marcar o ponto A e o ponto C. Então, depois de eu ter achado os pontos A, B, C, então, esses são os pontos que vão determinar o meu triângulo acutângulo. Aqui está. Então, o triângulo acutângulo, ele é o tipo de triângulo que tem os três ângulos menores que 90 graus. Então, depois de eu ter traçado o triângulo acutângulo, eu fiz passar uma bissetriz pelo ângulo A, de acordo com o problema, que diz que
Deixa eu só puxar um pouco a tela. Dá para ver certinho. Vocês estão ouvindo ele ou não? Ou fui eu que perdi a... Não, ele não está falando mais, não. Então, acho que foi que ele... Podemos conhecer a área. Agora sim está falando. Agora perdimos completamente. Parar um pouquinho, que esse mundo online, essas coisas acontecem. Wellington, Wellington, Paulo, você tem algo para apresentar? Professor, boa tarde, tudo bem? Não, professor, só mesmo. Já enviei os desafios já, viu? Ok. Eu também estou na mesma situação, porque agora, daqui 10 minutinhos, eu entro em aula. Então, Ok. fica meio difícil, tá? Mandei o que eu tentei fazer ali. Nunca falei na aula do senhor, gostaria de agradecer. O conteúdo do senhor é muito profundo. Eu estava olhando, o currículo do senhor é invejável. Nossa, fiquei impressionado. Agradeço muito ter a chance de Legal. poder estar participando, ter um pouquinho do conhecimento, agregar um pouquinho do conhecimento do senhor. Só que eu estou na loucura aqui também, e eu não fui um bom aluno, mas eu prometo que eu melhoro. Não, todo mundo está ocupado, não? Não, mas Sei. o material vai ficar aí por um ano, não? Ah, que bom, porque eu quero deitar em cima desse material aqui, estudar ele certinho como ele merece. É um material muito rico. Obrigado. Lourenço, Voltou. você poder apresentar? Sim, professor. Acabei perdendo aqui a conexão. Sem problema. É seu filho aí, Lourenço? Desculpa pelo constrangimento. Está complicado Sem hoje. problema, sem Então, problema. eu penso que vou ter que voltar alguns passos. Sim. Então, vou voltar só no passo 7. Não sei se até aqui estávamos juntos. Acho que sim, até aí que a gente conseguiu Então, acompanhar. depois de eu ter determinado... Tá certo, então. Então, depois de eu ter determinado os pontos A, B, C, que são os pontos que vão determinar o triângulo acutângulo pretendido no problema, eu vou ter que traçar, né, ligar os vértices AB, BC e CA para poder achar o meu triângulo acutângulo. De seguida, eu acabei achando só o ângulo, porque era para ter certeza que realmente os ângulos são menores que 90 graus, que é a condição que obedece para poder satisfazer a propriedade da existência de um triângulo acutângulo. Então, eu achei aqui uma bissetriz que passa pelo ângulo A, cuja esta bissetriz, na sua interseção com o segmento BC, ele eu determinei o ponto L, cujo este ponto também, este segmento AL, acaba sendo a base do triângulo acutângulo. E de imediato achei a área deste triângulo, que como vocês podem ver aqui,
se eu for a movimentar, né, só consigo movimentar o ponto G, né, porque esses dois pontos vai ser impossível. O ponto A e o ponto C, por ser interseção de dois objetos, estou impedido de movimentá-los, mas também posso movimentar o ponto B. Então, nós conseguimos perceber aqui uma alteração no valor da sua área. E ainda de acordo com o problema, diz que este prolongamento, né, da bissetriz AL, esta bissetriz, por L traçam-se perpendiculares LK e LM aos lados AB e AC. Então, eu achei aqui duas retas perpendiculares. Primeiro, achei o ponto M, que é a interseção da bissetriz com a circunferência. Então, aqui estão as duas retas perpendiculares que são traçadas a partir do ponto L, com a reta BA e AC. Então, aqui está o ângulo de 90 graus. Duas retas são perpendiculares quando formam só 90 graus. Então, na interseção de AB, acabei achando o ponto K. E na interseção de AC, acabei achando o ponto M, como o problema diz aqui, LK e LM. Então, o problema pede para provar que a área do triângulo ABC, este triângulo acutângulo, é igual à área do quadrilátero AKM. Então, eu acabei achando aqui um quadrilátero, né? Acabei unindo esses vértices A, K, N, M e acabei achando aqui este quadrilátero. E este quadrilátero aqui é o que nós chamamos de pipa, né? Ou papagaio. Então, aqui o que se pretende é achar a área deste quadrilátero e ver se realmente esta área é igual ou não à área do triângulo acutângulo. Então, eu acabei calculando a área, mas para calcular a área deste quadrilátero, foi necessário primeiro traçar a diagonal 1, que é a diagonal menor, eu chamei de D1, e a diagonal maior, que esta aqui vocês podem ver, que eu chamei de D2. Então, para cálculo da área de uma pipa, ela é dado pela forma D1 vezes D2 por 2, e aqui nós podemos ver que o valor da área do quadrilátero é igual ao valor da área do triângulo acutângulo. Então, se nós formos a movimentar ainda o ponto G, que é o ponto que nos permite nós fazermos algumas movimentações à nossa construção, e também o ponto B, nós vamos perceber que o valor ele sempre vai permanecer o mesmo. Então, foi basicamente isso que eu percebi da resolução do que foi pedido neste exercício. Muito bom, muito bom. O que eu tenho para... você fez aí a ilustração, não a demonstração. Aí você ilustra que o problema está, de fato, que os números, pues está usando o GeoGebra aí como calculadora, não? O GeoGebra verifica que essa igualdade, de fato, acontece. Mas não tem a demonstração algébrica, utilizando propriedades da geometria. Não sei se consegui me explicar. Sim, consigo perceber. Aí está a ilustração que, de fato, isso é verdade. Agora falta demonstrar que isso é verdade. A ilustração foi feita, a construção está correta. Eu acho que não precisava... acho que você fez uma construção... começou a partir da circunferência, não? Quando a gente faz a mão, a construção, talvez é melhor primeiro construir a circunferência e depois o triângulo. Mas no GeoGebra não precisa
construir primeiro a circunferência, porque ele tem uma ferramenta que chama circunferência por 3 pontos. Então, você coloca 3 pontos em qualquer lugar, pega aquela ferramenta circunferência passando por 3 pontos. Ok, Então, ok. no GeoGebra, não, construir a circunferência não é problema. Fazendo com régua e compasso é um problema. É melhor começar com a circunferência. Tá. Mas tá correto. Isso, o único ponto que ainda faltaria demonstrar. Não está demonstrado. Está ilustrado que é verdadeiro, mas não está demonstrado. Não está demonstrado, exato. Tá certo, professor. Eu penso que ainda vou Pensar um operar essa pouquinho parte. mais. Está certo. Sim. Muito obrigado pela sua participação. É um gosto ter unir continentes aqui. Eu é que agradeço, professor, pela oportunidade que deu. Eu acredito que tenho aprendido bastante, né? Tenho aprendido bastante com este curso. Existem definições que estou a aprender aqui. Eu acredito que no meu ensino médio não tive a oportunidade de aprender. Agora estou a fazer a licenciatura no ensino de matemática. Esse é o meu 4º ano. Então, o GeoGebra eu acabei descobrindo pela recomendação de um professor meu. Então, eu acabei me apaixonando com esse software, pois eu acredito que é um dos meios didáticos muito interativos e muito dinâmicos que pode facilitar o ensino da geometria e não só criar também um interesse no aluno na aprendizagem, né? Porque se resumirmos só o ensino da geometria só pelas demonstrações, para alguns alunos acaba sendo meio que cansativo, meio que... mas com um software deste, acredito que faz com que o aluno também seja participante do aprendizado. Perfeito. Obrigado aí pela presença, pelas suas palavras. Obrigado, Muito professor. bom. Pessoal, mais alguém quer apresentar? Quer comentar alguma coisa? Eu achei muito boa a construção dele, principalmente no final aí, que ele dá aquela dica de que, na verdade, você está construindo uma pipa, né? Muito bacana. Parabéns. Bom, então acho que eu vou falar um pouquinho da transformação de inversão, se ninguém tiver mais nada para apresentar. Que é a penúltima aula, a gente trocou a ordem, fez primeiro as apresentações. Mas só para comentar, a transformação de inversão é mais difícil, não? Mas só para apresentar a parte inicial, não? Precisaria umas 3 aulas para falar da transformação de inversão. Aqui, inicialmente, eu tenho dois algumas figuras que são esta é uma construção que vai ficar dinâmica, não? Eu tenho 2 circunferências, a circunferência C, amarela, e a circunferência D. A C concentra em O1 e a D concentra em O2. O que está pedindo o problema é construir dinamicamente as famílias de circunferências tangentes que simultaneamente a C e a D. E isso vai ser feito utilizando a transformação de inversão. Então, para a transformação de inversão, a gente tem que ter uma circunferência de inversão, que é esta cor de vermelha aqui. E para resolver esse problema,
O centro no puede estar en cualquier lugar. A gente vai precisar colocar neste ponto Q, que foi o que terminei fazendo aqui, ou colocar neste ponto P. Esos pontos P y Q son llamados pontos mágicos da circunferência C e D. Então, se eu coloco a circunferência de inversão, qualquer raio, mas concentro em um dos pontos mágicos, então eu vou conseguir fazer a construção. E a ideia aqui é apresentar, bom, tem várias etapas, vou rápido, vou para a figura final. Eu tinha a circunferência C e D, e eu queria construir as circunferências que são tangentes a C e a D simultaneamente. Então, aqui tem um par delas. Esta T é tangente com C aqui externamente, internamente e aqui externamente com D. E a circunferência eje é tangente externamente com as duas que eu queria, não? Mas isso pode ser feito de... Não existem só essas duas, existem infinitas. Então, eu vou animar aqui para mostrar que existem infinitas circunferências que são tangentes simultaneamente a C e D. E para conseguir fazer essa construção, o que utilizei foi a transformação de inversão. Essa é uma figura só de motivação, não estou explicando em detalhe como que fiz essa figura, não? Mas é só para motivar a transformação de inversão. Tem outras 3 figuras de motivação dos usos da transformação de inversão. Essa figura daí também foi construída utilizando a transformação de inversão. Eu tenho a circunferência vermelha e amarela, são fixas. E essas em preto que se movimentam, eu posso ter mais ou menos, não? Aí, quando tem menos, tem que ajustar a escala, não? Para que eu coloquei com 10 para que dá para ver todas. O interessante é que vai ter 2 espaços, que seria o espaço normal e o espaço após a transformação de inversão. Este daqui, que estou mostrando agora, é o espaço após a transformação de inversão. E este daqui é o espaço sem a transformação de inversão. Então, normalmente, a gente troca a ordem. Esta construção daqui é relativamente simples de fazer. Esta construção que apresento agora é simples de fazer. Agora, fazendo a inversão de todos os elementos que estão aqui, você encontra esta daqui que é bem mais bonita. Então, aí tem outra ilustração do uso da transformação de inversão. Essa é chamada corrente de Steiner, o Steiner Chain. Aqui tem um caso, habla com mais detalhe da construção e ilustra os 2 espaços ao mesmo tempo. Este seria o espaço real, o que está à direita seria o espaço real, e o que está à esquerda é o espaço após a transformação de inversão. Na verdade, a gente constrói primeiro este daqui, que é simples de construir, e faz inversão e chega neste outro daqui. Aqui, de novo, dá para animar para que fique tudo girando aí. A rotação aqui se transforma nesta rotação do outro lado, não? E pode ser apresentado com mais circunferência ou com menos, não? Então, aqui eu dei um jeito para que entrasse na escala, todas estão mais ou menos... Para N pequeno sair da escala, tem que mudar a escala. Bom, essa é outra figura bonita, essa é a corrente de Steiner, que precisa conhecer a transformação de inversão para conseguir esse tipo de construção.
E tem a corrente de Pappus, que também é uma versão da corrente de Steiner. E aqui você tem este é o espaço após transformação e este é o espaço sem transformação. E em vez de a circunferência de inversão. Então, de novo, aqui, por exemplo, esta circunferência Y é transformada por esta circunferência de inversão nesta reta Y línea. A circunferência F, após a transformação de inversão, se transforma nesta reta F'. E estas circunferências em preto são estas circunferências descontínuas. Então, essa é a corrente de Pappus. De novo, a chave para essa construção é conhecer a transformação de inversão. Então, aqui tem a definição. Vamos definir agora, terminar essa parte de motivação, vamos definir o que significa a inversão de um ponto relativo a uma circunferência. Então, eu vou ter um ponto P que pode estar tanto dentro como fora. Neste caso, esta figura foi feita para que vai aparecer agora a construção de como a partir de P, que está dentro desta circunferência aí, de raio eje, e centro O, como eu encontro o ponto P', que vai ser o inverso de P relativo à circunferência aí. Então, os passos são assim. Eu traço aqui a semirreta OP. No princípio vai ter está omitida a semirreta, mas é semirreta OP. Aí, por P, eu traço uma perpendicular a essa semirreta OP, e intersecta a circunferência de inversão deste ponto A. Então, eu tenho esta reta perpendicular. Agora, eu posso construir este segmento OA e agora traço esta outra perpendicular a este raio, passando por A. Então, aqui vai ter outra semirreta. Esta semirreta que passa por A, que é a reta tangente. Esta perpendicular aqui é a reta tangente à circunferência no vértice A. Essa perpendicular intersecta a semirreta de partida e isso determina esse ponto P'. O que acontece aqui essa P' é o inverso de P relativo à circunferência aí de centro O. Então, P e P' são chamados inversos um relativo ao outro. Do ponto de vista geométrico, aqui tem dois triângulos semelhantes. O triângulo, posso começar com AOP, mas eu vou começar com OPA, esse pequeno aqui, OPA, é semelhante com o triângulo OAP'. Então, a gente verifica que estes dois ângulos são congruentes e este ângulo é comum aos dois triângulos. O ângulo em amarelo é comum aos dois triângulos. Então, por ângulo a ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. E aí a gente encontra que este ângulo de aqui coincide com este ângulo de aqui, são congruentes. Esses dois ângulos são congruentes. Isso é quando o ponto está no interior da circunferência. Utilizando essas relações de congruência, chega a esta relação daqui, que é importante. Às vezes, a definição de inversão geométrica de um ponto relativo a uma circunferência parte desta linha daqui. É OP vezes OP' é igual ao raio da circunferência quadrada.
que é o A que é igual ao raio da circunferência quadrada. Então, muitas vezes, quando define inversão, simplesmente utiliza esse procedimento. Professor, Sim. essa circunferência de inversão, o raio dela é pré-definido, vai a nosso critério? Então, em geral, assim, quando você vai definir a definição é esta daqui. Você tem um plano e uma circunferência. Ah, então a circunferência já existe. A circunferência já existe. Ah, sim, sim. Agora, na prática, quando você quer resolver problemas, importa, é relevante, a maior parte das vezes é muito relevante onde você coloca o centro dessa circunferência de inversão. Se você coloca em determinado lugar, o problema fica mais simples. Se coloca em outro lugar, fica mais complicado. Estou entendendo. O raio, em determinados casos, também é importante, em outros não. O raio pode ser qualquer um. Então, para definição, você fala, bom, eu tenho uma circunferência de inversão de centro O e raio R e um ponto P. O ponto P', que eu vou chamar inverso de P, é aquele que satisfaz esta linha daqui. O P', vezes o P, é igual a R quadrado. Essa é a definição, por definição. Aí posso utilizar esta notação P' inverso de P relativo a I. I é uma circunferência. Então, aqui eu apresentei a forma... O ponto P, aqui nesta construção, se eu tiro P do interior da circunferência, o P' desapareceu. Porque essa construção não só funciona quando o P está dentro. Mas existem construções para P fora também. Aqui tem a construção quando o P está... eu tenho um ponto. Esta daqui não funciona se P está dentro. Se Q está dentro, desapareceu a construção. O Q tem que estar fora. Aqui eu construí Q' inverso de Q quando o Q está fora. E como é a construção aqui? Bom, eu tenho o ponto Q e tenho a circunferência de inversão. Então, eu traço uma tangente e encontro este ponto B. E eu posso conectar também Q com o centro. Eu tenho esta semirreta. Agora, uma vez encontrado este ponto, eu posso ligar aqui e posso traçar uma perpendicular a esta semirreta passando por este ponto e isso determina o ponto que linha. Essas duas construções são as que são simples de fazer utilizando régua e compasso. Se eu não tiver o GeoGebra, eu tenho que fazer à mão, o régua e compasso. Essas são as duas construções para encontrar o inverso de um ponto relativo a uma circunferência. Agora, existem construções que funcionam tanto para pontos dentro como fora. E o GeoGebra tem que implementar uma ferramenta que funciona para qualquer ponto, não? Uma coisa importante é se o ponto faz parte. Eu quero encontrar o inverso de um ponto sobre a circunferência de inversão. É ele mesmo. Aqui o inverso de S é essa linha que é exatamente o mesmo ponto. Então, pontos sobre a circunferência de inversão são invariantes. Aqui eu encontro a inversa deste C utilizando a ferramenta do GeoGebra. E nota que aqui não faz mal eu ficar dentro ou fora, tanto faz. Porque esta construção aqui do inverso é feita utilizando outro procedimento, que não é nenhum destes dois que eu utilizei aqui. Então, quanto mais perto o ponto está do centro da circunferência de inversão, sua imagem está mais longe, não? Porque o produto tem que ser igual a R quadrado.
Si esta distancia disminuye, a otra tiene que aumentar. Y contrario, ¿no? Esa es a primera idea ahí sobre qué significa inversión de un punto relativo a una circunferencia. Aquí tengo una construcción que funciona. Déjame ver. Aquí esta funciona por dos caminos, tanto si P está dentro como si P está fuera. No importa, es una construcción que da para hacer con juego y con paso. O problema que yo quiero resolver es o mesmo, yo quiero encontrar o inverso do ponto P relativo a esta circunferencia aí, que vai ser a circunferência de inversão. Então, como é o procedimento? Yo concentro en P, yo trazo esta circunferencia C que tem raio OP. Aí essa circunferência C vai interceptar a circunferência I neste ponto A e marco esse ponto A. Isso tanto faz se P está dentro como está fora, não? Não, essa parte, em geral, todo o procedimento não muda tanto P para dentro como fora. Por construção, AP tem a mesma medida que PO. Agora, concentro em A, traça esta circunferência de raio AO e marca a interseção dessa circunferência D com esta semirreta, como a semirreta OP. Esse vai ser o ponto P'. ¿Por qué? Y ese P' vai ser o inverso de P relativo à circunferência aí. ¿Por que isso é dado? A gente tem que provar que existe a semelhança dos dois triângulos. Sempre vai ter dois triângulos. Quando temos inversão de ponto, vai ter dois triângulos inversamente semelhantes. Então, eu tinha o P igual ao PA por construção. Então, estes ângulos da base são congruentes. Por outro lado, eu fiz esta circunferência D. Então, eu tenho que este segmento é raio da circunferência D. E este também. Estes dois são congruentes. Esses dois lados são congruentes. Ou seja, tem outro triângulo semelhante. Então, este ângulo tem que ser igual a este de aqui. E pronto, agora eu tenho dois triângulos semelhantes, porque eu tenho este ângulo comum ao triângulo OPA e ao triângulo OAP'. Este ângulo aqui é comum. E ainda, para esses dois triângulos, eu tenho que este ângulo igual a este ângulo. Então, eu tenho dois triângulos, dois pares de ângulos congruentes. Por ângulo a ângulo, tenho que esses dois triângulos são semelhantes. Então, eu vou ter que este triângulo PA é congruente com o triângulo AP'. Nota que quando eu escrevo a semelhança, o ponto O não muda, mas troca AP por P'. Então, e aí, da proporcionalidade dos lados, o A está para o P', o P está para o A, aí eu tenho o P' igual ao A ao quadrado. E esse OA é o raio da circunferência de inversão ao quadrado. Então, esse procedimento de construção serve tanto para pontos no interior como no exterior da circunferência. Porque aqui desapareceu.
O ponto P pode estar tanto dentro como fora, que dá para construir a mesma... A gente chega no mesmo resultado. Mas é um pouquinho mais elaborado, mais difícil de lembrar, não? Bom, aí tem muita teoria. Deixa eu ir passando pelas coisas essenciais. Só vou dar para falar da primeira parte, não? Bom, aqui eu tenho outra circunferência de inversão, circunferência I, e agora eu vou focar anteriormente falamos de um ponto, eu tinha o ponto P e seu inverso P', relativo à circunferência I. E aqui eu coloquei o ponto Q e seu inverso Q'. Então, a gente pode pensar agora em triângulos. E eu botei que o triângulo PQ vai ser semelhante com o triângulo OQ', P'. Então, o triângulo grande e o triângulo pequeno. Esses dois triângulos são semelhantes. Este ângulo de aqui é congruente com este, e este ângulo de aqui é congruente com este, e o ângulo não é comum. Então, essa construção serve se você aplica aqui a proporcionalidade dos lados. Você tem que esses dois triângulos são semelhantes. Escreva a proporcionalidade dos lados. O que vai poder relacionar é este segmento PQ com este segmento Q', P'. Qual é a relação entre... seria a inversão de um segmento. Agora, aqui tem um detalhe importante. Formalmente, eu consigo calcular a relação entre os comprimentos desses dois segmentos, mas isso não significa que se eu coloco um ponto sobre PQ, esse ponto está sobre P', Q'. Isso não vai ser verdade. Porque aqui eu coloquei um ponto sobre o segmento PQ. O inverso desse ponto A está aqui neste arco de circunferência. Não está sobre o segmento P', Q'. A transformada de inversão não é linear. É não linear. Então, embora valha esta expressão daqui para o comprimento do segmento inverso, em função do comprimento do segmento de partida. E estas duas distâncias são P e OK, não significa que um ponto sobre o segmento PQ, o inverso desse ponto não está sobre o segmento Q', P'. E ainda mais, aqui eu tenho o inverso de B. Eu posso ter um ponto que está dentro do triângulo OQP, não está dentro do triângulo OQ', P'. Então, essas relações não existem. A transformação da inversão é uma transformação não linear e a gente tem que tomar cuidado com as propriedades. Esta é uma aplicação da transformação de inversão relativa à projeção estereográfica, não? Aqui a gente assume que esta é a Terra. Essa circunferência seria uma seção transversal, não? Um corte
uma ascensão transversal de uma esfera, não? Que seria a Terra. E você tem um ponto aqui na superfície da Terra. Aqui tem o polo norte da Terra. E aqui tem o polo sul da Terra. Este seria o centro da Terra, não? A ideia aqui é que se você traz uma tangente aqui pelo polo sul, a este segmento que indica a direção norte-sul, e traça este segmento NP, essa semirreta NP, essa semirreta intersecta esta outra aqui, esta outra tangente embaixo nesse ponto P'. E esses pontos P e P' são inversos um relativo ao outro. Existe uma circunferência de inversão. A circunferência de inversão de raio NS permite transformar P em P'. Normalmente a projeção estereográfica é para cada ponto P. Aqui você representa um plano, aqui embaixo. Tem um ponto P sobre a circunferência, eu represento aqui embaixo, neste plano de baixo. Está projetando todos os pontos da superfície sobre o plano na superfície inferior. Essa é a projeção estereográfica. Então, o que se demonstra é que se concentra em N, no polo norte, se traça uma circunferência que tenha o raio do diâmetro da Terra. Então, este ponto P e esse ponto P' são inversos um relativo ao outro, formam um par de inversão. P e P' é um par de inversão relativo a D. Isso que aqui tem a demonstração numérica, não? Mas vou passar rápido. Vai ter outro. Se você. Aqui imagina a linha do Equador. Aqui é perpendicular passando pelo centro a este segmento que a gente já tinha. Essa seria a linha do Equador, a projeção da linha do Equador nesse plano. Aqui você tinha o ponto P. Aí você encontra o simétrico de P relativo à linha do Equador. Então, Q é a reflexão de P relativo à linha do Equador. O que se demonstra também é que os pontos P' e Q' também formam um par de inversão. E a circunferência de inversão, o raio dessa circunferência de inversão tem centro no polo sul até a projeção deste ponto O aqui embaixo, que é o ponto linha. O e o linha são pares de inversão relativo a D. E Q' e P' também são pares de inversão relativo a C. Então, outra vez, este ilustra aqui esta demonstração utilizando a trigonometria, mas o que se ilustra é que essa transformação de inversão não foi inventada justamente porque resolve problemas, não? Porque tem aplicações importantes. Embora não se estuda no ensino médio aqui no Brasil, mas tem propriedades muito interessantes. E aparecem problemas de Olimpíadas internacionais. Bom, acho que não posso deixar de mencionar, tem 4 casos que são importantes.
Agora não é ponto a ponto. Eu vou querer fazer a inversão de retas e circunferências. E vai ter 4 casos. Novamente, eu tenho uma circunferência de inversão. E agora eu tenho uma reta que passa pelo centro de inversão. Então, se a reta passa pelo centro de inversão, a inversa da reta como um todo, aqui eu tenho a reta H. A inversa de H, que é a reta como um todo, é ela mesma. Então, a galinha é a inversa de H relativo a I. É igual a H. É o que... Então, no caso, que aqui estou utilizando a ferramenta de inversão do GeoGebra. No caso de uma reta que passa pelo centro de inversão, a inversa dessa reta é ela mesma. Na prática, o que acontece é que os pontos de fora da reta se transformam nos pontos de dentro, mas continuam estando na reta. E os pontos de dentro se transformam nos pontos de fora. Mas tudo fica sobre a reta. Então, analisando a reta como um todo, a reta fica invariante. Como lugar geométrico, a transformada de uma reta, a transformação de inversão de uma reta que passa pelo centro de inversão é ela mesma. Esse é o primeiro caso. Aí, por convenção, se o ponto C estiver no infinito, ele se transforma no ponto O. E se o ponto O está no centro, ele vai para o infinito. Não tem estas duas convenções. A inversa do infinito é o centro da circunferência da inversão. A inversa do centro da circunferência da inversão é o infinito. Então, permite falar que a reta, a inversa da reta é ela mesma. Aqui tem outro caso. Aqui eu tenho a reta que passa pelo centro de inversão. Agora, acho que eu pulei aqui. Ok, a reta que passa pelo centro de inversão. Agora, se eu tiver uma reta, esta reta daqui não passa pelo centro de inversão. Eu tenho uma reta que não passa pelo centro de inversão. A inversa desta reta F é uma circunferência que passa pelo centro de inversão. Essa é a segunda propriedade importante. Se a reta não passa pelo centro de inversão, sua inversa passa pelo centro de inversão. E ainda mais, aqui tem a construção relevante nesse caso. Eu tinha esta reta. Eu posso, a partir de traçar este segmento, determinar este ponto A, eu vou pegar 2 pontos sobre a reta, o ponto A e este ponto B. Este ponto B é a projeção. Eu posso ter este segmento que passa pelo centro de inversão. Para qualquer ponto aqui, a propriedade inversa de A vai ser o A'. O inverso deste ponto é o B'. Então, a propriedade de inversão, o que vai ser válido, como este ângulo é 90 graus, este ângulo daqui, por estar aplicando inversão relativa à circunferência, este ângulo aqui também tem que ser 90. E este é o eixo que que passa pelo centro. Se eu tenho um ângulo de 90, não importa em qualquer lugar aqui, este ângulo tem que ser de 90. Então, isso significa que este triângulo está inscrito em um diâmetro. Consequentemente, F' é uma circunferência. Então, a inversa de uma reta
que não passa pelo centro de inversão é uma circunferência que passa pelo centro de inversão. E a outra propriedade importante é que se eu traço uma reta tangente no ponto O, a inversa de F, essa reta tangente é paralela com F. Então, traçando uma reta tangente pelo centro de inversão a circunferência, a esta circunferência felínea, eu vou encontrar uma reta que é paralela com F. Essas são as duas propriedades importantes que utiliza aqui. Bom, aqui está a demonstração, mas não vou explicar, entrar em detalhes que leva tempo. Não? Agora tem o caso da inversão de circunferências. O caso da inversão de circunferências. Vamos ter dois casos. No caso anterior, se a reta não passava pelo centro de inversão, se transforma em circunferência. Vai valer o contrário. Se eu tenho uma circunferência que passa pelo centro de inversão, então essa circunferência se transforma em uma reta. Então a circunferência que passa pelo centro de inversão se transforma em uma reta. E novamente vai ter este ângulo aqui de 90 e este ângulo aqui de 90. E esta reta daqui vai ser paralela com esta. Valem as mesmas propriedades. A reta transforma em circunferência, a circunferência transforma em reta. Agora, o outro caso é quando a circunferência não passa pelo centro de inversão. Quando a circunferência... Bom, essa propriedade... bom, aqui tem outra aplicação, vou pular também essa aplicação, mas... outro caso é quando eu tenho inversa de circunferência que não passa pelo centro de inversão. Então, eu tenho esta circunferência D e quero fazer a inversão de D relativo a esta circunferência I. A inversa de uma circunferência que não passa pelo centro de inversão é outra circunferência. Se a circunferência passar pelo centro de inversão é reta. Se não passa pelo centro de inversão é outra circunferência. E essencialmente a circunferência e sua inversa, elas são duas circunferências que tem como centro de homotetia o centro de inversão O. Essa vai ser a propriedade importante nesse caso. Aí tem outras propriedades, mas essas são as duas mais importantes. Aqui existe relação entre a inversão e potência do ponto. E uma das propriedades mais importantes é que a transformação de inversão preserva localmente os ângulos entre dois objetos. Então, se eu tenho aqui, eu tenho um ponto P e eu tenho duas retas que passam por P. A reta F e a reta Y. Eu tenho um ponto e duas retas que passam por esse ponto. Essas retas
se intersectan formando un ángulo alfa. Agora eu tenho uma circunferência de inversão. Eu faço a inversão de F. Notem que essa reta F não passa pelo centro de inversão. Então, essa reta F vai se transformar nesta circunferência F'. Enquanto que a reta Y, que também não passa pelo centro de inversão, se transforma na circunferência Y'. O que vou verificar é que é a propriedade que falei anteriormente, que esta reta, que é tangente ao ponto, uma tangente passando por O, a F', e esta reta, que é tangente a Y' passando por O, elas duas também vão se cortar formando o mesmo ângulo. E esse ângulo é o que estas duas retas, ou estas duas circunferências, elas, se antes se cortavam formando um ângulo alfa, após a transformação de inversão, elas continuam se cortando formando o mesmo ângulo. Então, essa é a propriedade mais importante. Se eu tenho duas retas ou duas circunferências e elas se intersectam formando determinado ângulo, após fazer a transformação dessas duas retas ou essas duas circunferências, elas continuam se cortando formando o mesmo ângulo. Essa é a propriedade que ajuda muito na solução de problemas. Isso está ilustrado aqui agora para circunferências. A mesma propriedade que na figura anterior era para retas, agora é para circunferências. Eu tenho duas circunferências, elas se intersectam formando este ângulo alfa. Após a inversão, F' e Y' se intersectam formando exatamente o mesmo ângulo. E aqui é um problema que vocês devem ter visto. O ponto de partida aqui é para ilustrar a aplicação de como utilizar a transformação de inversão para resolver problemas geométricos. Vamos supor que você sabe construir esta figura. Ponto de partida que a gente vai ter três circunferências que são tangentes entre si 2 a 2. Não? Estas duas são tangentes neste ponto I. Estas duas são tangentes no ponto L. E estas duas são tangentes no ponto F. Então, isso a gente já sabe. Já sabe fazer esse tipo de construção. Agora, o que a gente quer aprender a fazer é construir uma circunferência aqui dentro que seja tangente a essas três. E uma circunferência aqui por fora que seja tangente a essas três. Então, eu quero construir outras duas circunferências tangentes a essas três simultaneamente. Então, e aqui é um exemplo que para eu conseguir resolver o problema, eu tenho que colocar o centro de inversão de forma esperta. Não posso colocar em qualquer lugar. E a chave aqui é colocar em um destes pontos. Pode ser qualquer um desses três. Eu vou colocar no ponto F, mas também podia ser no ponto I ou no ponto L. Tanto faz. Então, vamos colocar uma circunferência de inversão com centro em F. E aqui está a minha circunferência de inversão com centro em F. Então, qual é a inversa
da circunferência C. Bom, a circunferência C passa pelo centro de inversão. Se ela passa pelo centro de inversão, ela se transforma numa reta, nesta reta daqui. Então, C' é o inverso de C relativo a I. A mesma coisa para a circunferência D. A inversa da circunferência D relativo a I, como D passa pelo centro de inversão, ela se transforma numa reta. Se transforma nesta reta de linha. Como o ângulo, como essas duas circunferências são tangentes, estas duas retas vão ser paralelas. C' e D' são duas retas paralelas. Agora, qual é o inverso da circunferência F? F não passa pelo centro de inversão. Então, o inverso de F vai ser esta circunferência F'. Se você pensa ponto a ponto, qual é o inverso deste ponto I? O inverso deste ponto I tem que estar sobre C e tem que estar sobre F, no espaço inverso. Então, o inverso de I é este ponto I', que pertence tanto a C' como a F'. E o inverso de L é este ponto L', que pertence tanto a F' como a D'. Então, eu posso encontrar o inverso de I e o inverso de L utilizando aquela construção para a inversão. Bom, e agora ainda eu tenho que resolver o problema. Eu quero construir duas circunferências que sejam tangentes a C, F e D. Então, agora, o problema está no espaço inverso. Eu quero construir duas circunferências que sejam tangentes simultaneamente a C', D' e F'. E eu tenho duas formas para fazer isso. Eu construo uma circunferência aqui, deste lado, ou faço a construção deste outro lado aqui. Então, isso é o que é feito no próximo passo. Tem esta outra circunferência e tem esta daqui. Essas duas são tangentes tanto a F', a C' e D' simultaneamente, as três ao mesmo tempo. Agora só tenho que voltar. Eu já denotei como estando no espaço inverso. Eu fiz essa construção e denotei esta como Y' e denotei esta como H'. Porque agora eu vou fazer a inversão de Y' para se transformar em Y. Tudo relativo a I. Tudo relativo a esta circunferência de inversão. Então, a inversa de Y' relativo a esta circunferência vermelha é esta circunferência Y. E a inversa de H' relativo à circunferência I é esta circunferência H. Aqui fica tudo bem complicado quando a gente faz inversões. Aí no próximo passo eu limpei a construção. Então, notem que eu consegui. O meu problema inicial era eu tinha três circunferências mutuamente tangentes. E eu queria construir duas circunferências que fossem tangentes a essas três ao mesmo tempo. E aqui posso ilustrar de forma dinâmica. Eu deixei aqui para mudar a construção inicial. Em qualquer caso, eu vou conseguir dar três circunferências que eram tangentes entre si, construir outras duas que são tangentes entre si, e o que utilizei para isso foi a transformação de inversão. Bom, eu vou parar por aqui. Alguma pergunta, algum comentário? Não, professor.
obrigado. Então, vou parar a Não, gravação. professor. Muito obrigado aí pela participação no curso.